Opa, boa noite, Flaviano. Boa noite. Tá me ouvindo bem, Diego? Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Tô me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Sim, tá tudo certo aqui. Boa noite. Queria que você começasse Boa noite. aí se apresentando, né? Para o pessoal que não te conhece ainda, sua formação, suas ideias e suas pretensões aí, eventualmente. Tranquilo, meu amigo. Para o pessoal que não me conhece, eu recebi o ilustre convite do amigo Diego para compor o corpo de colunistas do blog Pensando Direita, o qual muito me honra poder transmitir e materializar minhas ideias no blog e externar para o público que possa vê-la. Eu sou policial, né, sou servidor público, tinha formação acadêmica em Direito, especialista em Segurança Pública, Direito Penal e Processo Penal. Sou vice-coordenador atualmente do Movimento Brasil Conservador, aqui na Paraíba, e leciono tanto na instituição quanto fora da instituição, nas cadeiras de Direito Militar, Penal, Legislação Especial Aplicada e Processo Penal. Show de bola. Flaviano, a gente vai tratar de assuntos que foram extremamente repercutidos aí nos últimos dias, na última semana. Inclusive envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro, né? Que tem sido aí um assunto que vai render bastante. E muito, né? Pois é. Então eu já queria começar te perguntando: o que você acha? Tá conseguindo me ouvir bem? Aqui deu uma travada. Estou ouvindo bem. Beleza. O que você acha da fala do ex-ministro, que concedeu recentemente uma entrevista à revista Veja, afirmando que o combate à corrupção não é prioridade do governo? Ele, para sustentar essa afirmação, falou que o Bolsonaro sancionou o juiz de garantias, autorizou, digamos, não fez um esforço muito grande para o COAF e para o Ministério da Justiça, tentou fazer essa nomeação aí do diretor-geral da PF sem sua autorização e aproximou-se supostamente de políticos de moral duvidosa. O que você tem a dizer sobre essa fala do ex-ministro? Amigo, primeiramente, a gente tem que dividir o ministro Moro em suas duas fases. Uma fase como juiz, que ele teve um trabalho que, muito embora tenha sofrido críticas no âmbito jurídico, mas teve sua relevância ao mostrar ao Brasil a verdadeira face do PT, né? Onde era muito escondido e o PT se locupletava de meios escusos, muitas das vezes se locupletando também da mídia, que camuflava muito de seus atos de corrupção. Então ele teve relevância nesse cenário político. Isso quando, anteriormente ainda, quando como juiz federal. A posterior, a gente tem que começar a analisar o Moro como ministro. Então ali ele está despido da função de juiz e passa a ter uma função política, uma função pública. Nessa sua função pública, a gente pode analisar algumas tentativas, sim, de fato, de tentar mudar a realidade brasileira na esfera da corrupção, que é a sua bandeira maior, mas com pouca efetividade. Então, muitas das coisas até que ele quis implantar não foram para frente. Por que não foram para frente? Porque o Moro se deparou com o mundo real fora do seu gabinete, né? Então, fora daquele gabinete como juiz federal, ele pôde ver em Brasília que a gente tem uma política que norteia toda a sociedade. E essa política tem lados, contrapontos, interesses, e que nem sempre vai ao bel interesse daquela pessoa. Então, nesse sentido, ele já começou a não produzir os mesmos efeitos ou a não ter a sua linha de raciocínio da qual ele tinha anteriormente. E aí, essa questão que ele põe em prática não é uma questão que competia ao presidente da República. A gente está vendo o que o Congresso vem fazendo, a gente vê muitas das vezes a vontade expressa no Executivo através de medidas provisórias que horas caducam e que horas projetos são emendados, mudando totalmente sua finalidade, o seu querer do chefe do Executivo. Então, agora me parece que por ter saído ou por estar fora do governo federal, o Sérgio Moro passa literalmente a gradativamente atacar o governo federal, o que
causa perplexidade a algumas pessoas que o defendiam e que causa estranheza àquelas pessoas que achavam que ele estava efetivamente no governo, quando na verdade nos parece que ele não estava bem efetivamente no governo ou trabalhando para o Brasil, e sim em prol de algo pessoal e bem particular. Pois bem, pegando esse gancho aí, né, da possível dúvida que paira sobre as intenções do ex-juiz e ex-ministro Moro, né, inclusive já trabalhando com Bolsonaro, é possível que, assim, algumas pessoas escolheram, inclusive, evidências de que ele teria planejado essa saída para uma possível candidatura em 2022, não é verdade? Então, eu já queria enganchar com esse assunto. Você acha que o Sérgio Moro ele será candidato em 2022? Você acha que, digamos assim, existe uma atmosfera política para isso? Existe um indício de intenção dele em relação a isso? E se sua saída, você acha que foi algo planejado por ele e por alguns que o cercam? Na minha opinião, é preciso dar tempo ao tempo, né? Os fatos após a saída do Sérgio Moro nos leva a crer que nos parece que seja algo de caso pensado. Tanto é que você não faz uma coletiva daquela forma, contexto muito bem elaborado, pontuado, sabendo o que você quer, sabendo onde você quer chegar, se você não tinha nada planejado. Então, isso já levanta a suspeita. A posterior, a entrega de conversas, né, print de conversas fora do contexto, a Rede Globo de televisão, nos parece que ele já tinha algo em mente. Né? Já tinha algo em mente. Então, o que a gente viu? Diante de toda essa crise que assolou nosso país e que ainda assola nosso país, que é essa crise do Covid, a gente pôde ver bem direito uma crise política também instalada dentro da crise de saúde. Então, o nosso país ele vive algo muito grave, que são duas crises em paralelo, tanto uma de saúde quanto uma de política. E nessa crise culminou com não vou dizer a perca de popularidade, mas, de certa forma, era o que alguns grupos tentam minar a popularidade do presidente. Neste meio termo, existiu uma discussão sobre a popularidade do então ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro. Não sei se ele envaideceu-se por isso, por ter ali seu nome cogitado a uma possível sucessão presidencial a 2022, mas os fatos posteriores à sua saída do Ministério da Justiça nos levam, pelo menos, a refletir de que uma conjuntura maior está por trás disso, que não é só o simples fato dessa discussão que ele quis colocar como um pano de fundo sobre a indicação ou não do diretor-geral da Polícia Federal. Nos parece ser algo bem mais grave, bem mais amplo, e parece ter um grupo maior por trás disso tudo. Pois é, inclusive a deputada Joyce Hasselmann, né, ela constantemente é vista aí nos bastidores, articulando aí com o ex-juiz, com o Sérgio Moro, no caso, e também ele já foi visto tomando, digamos, café ali com o Rodrigo Maia antes da entrevista, né? Rolou esse boato aí. E também a Joyce, ela inclusive fez uma biografia do Sérgio Moro, né? Ela toda hora fala dele, toda hora o encoraja a ser candidato. Parece que, assim, essas rupturas que ocorreram já em 2019, dentro da plataforma do governo Bolsonaro, podem se aliar a uma possível candidatura de Sérgio Moro. E, assim, sobre a questão do depoimento que ele deu à PF, né, que durou várias horas. Você, assim, tem alguma expectativa a respeito desse depoimento? Ele falou que tem várias provas contra o presidente. Você acha que essas provas realmente elas serão contundentes? Pelo seu conhecimento aí da área jurídica, aqueles prints que ele apresentou lá para o Jornal Nacional, eles têm alguma relevância em termos de incriminação, de colocar o presidente em uma má situação em termos de julgamento? Primeiro, se o ex-ministro Sérgio Moro sair do governo preocupado com sua biografia, ou que algo ia sujar sua biografia, me parece que ele mesmo está fazendo por onde ter sua biografia completamente queimada, vamos dizer assim. Primeiro que o ministro ele está entrando em um ciclo de contradição. No começo do ano, ele deu uma entrevista dizendo que não existia a mínima possibilidade de interferência do governo federal no Ministério da Justiça, tampouco na Polícia Federal. A posterior, ele reafirmou isso, dizendo que não tinha nenhuma interferência. A associação dos delegados, a associação dos agentes,
afirmaram não ter interferência nenhuma do governo federal nas atividades sigilosas da Polícia Federal. Então, nos parece que ele entra dentro de um ciclo de contradição. Há pouco tempo atrás, ele foi vítima de vazamentos ilegais, de conversas particulares dele com alguns procuradores do Ministério Público Federal, entre outras autoridades que norteavam a Lava Jato, e a resposta dele foi justamente que não lembrava o que conversava há 15 dias ou um mês atrás. E agora ele solta um Twitter, né? Ele soltou um Twitter dizendo que tinha gravações de conversa com o presidente da República gravada por 15 meses. O que nos leva a crer que ele parecia já, como a gente comentou anteriormente, estar com algo de caso pensado, algo arquitetado, e aí você começa a juntar as peças do tabuleiro, né? Não é à toa que a Joyce Hausmann fez sua biografia. Aquela foto é bem emblemática de todos os poderes reunidos, né? naquela visita, naquele evento que fizeram, tomando um café, conversando, ou, podemos assim dizer, confabulando, e parece que a carta na manga que tinham era justamente o Moro sair da forma que saiu e sair atirando na presidência da República. Agora cabe a ele materializar essas provas, porque até o prezado momento, o que nós temos de fato e de direito são a palavra dele contra o que já argumentou o presidente. Então, ele terá que provar efetivamente que houve uma interferência do presidente da República em algum processo sigiloso da Polícia Federal, porque as pessoas têm uma visão enganada, justamente pela mídia, de que ter acesso a um material já produzido da Polícia Federal seja interferência. Isso não é interferência. A interferência é se o presidente estiver mexendo e agindo para paralisar uma operação sigilosa da Polícia Federal ou querendo ter acesso justamente a dados específicos de uma operação sigilosa. Então, ele precisa demonstrar isso, né? Ele passou 8 horas, vi alguns especialistas falar, e realmente é da gente ficar com pelo menos um pensamento reflexivo, né? Se você tem algo contundente e provas cabais, você não precisa passar 8 horas, né, dentro da Polícia Federal prestando um depoimento. Quanto aos prints, aqueles prints, eles não revelam nada. Eles revelam uma conversa fora de contexto, onde a gente não pode incriminar uma pessoa por apenas 2 prints, do qual um dos prints nem conversa com essa pessoa é. Então é por isso que aquele mandado de segurança, da qual o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar, para boa parte das pessoas que entendem do direito, é uma verdadeira aberração jurídica. Certo. Eu particularmente também achei assim, que aqueles prints foram muito pouco relevantes, porque como você mesmo salientou aí, era uma conversa, um dos prints era uma conversa nem mesmo com o acusado, que era o presidente, era com a deputada, que assim, não tinha nem algo explícito de colocá-lo numa negociata em que envolveria sua nomeação ao STF. Ela dizia apenas que faria um favor a ele caso ele aceitasse o ramagem. E também, mesmo que aquilo fosse uma tentativa de suborná-lo, ele negar por WhatsApp não constitui prova nenhuma de que ele eventualmente não aceitaria a negociata, né? Ele poderia apenas estar fabricando uma prova a seu favor, sem ser de fato fidedigno. E o segundo print, a gente vê até que na reportagem que o Bolsonaro compartilhou ali do antagonista, você tinha uma menção ao inquérito ilegal que dizia respeito a pessoas que criticavam o STF, que supostamente estariam fabricando fake news. É algo totalmente absurdo, né? Porque a pessoa ser incriminada por fazer fake news, entre aspas, quem é que julga, quem é que classifica fake news ou não, né? Já tem um absurdo aí. Então, realmente, aquilo ali foi um pouco vergonhoso, até, na minha opinião. Você, assim, por isso que esperamos ele ter mais provas, né? Pois é. Para finalizar esse assunto aí do Moro, você acha que o rompimento do presidente Jair Bolsonaro com o Sérgio Moro, ele tem potencial para abalar a popularidade do presidente? Eu vou me acostar à maioria da população brasileira, que foi bem enfática depois que tudo isso veio à tona, né? É claro que a maioria das pessoas que são pessoas de bem, de direita, conservadores, querem o melhor para o nosso país. E Moro era visto e tido como um símbolo de combate contra a corrupção. Então ninguém queria que saísse. Mas
a posterior, o que nos ficou relatado diante da fala do Moro, depois a fala também do Bolsonaro, e aí imediatamente, no mesmo dia, o Moro vaza essas conversas particulares, no meu ponto de vista, totalmente antiético, para uma emissora que tem um único objetivo, que é destruir o governo federal por questões pessoais, interesses pessoais. Então, eu acho que quem mais saiu prejudicado nessa história, quem mais saiu com a imagem diminuída nessa história toda, foi o ministro Sérgio Moro. Então, como eu disse, ele terá que provar com muito mais provas robustas diante de um processo que ainda está em pé de se iniciar. A gente só tem até agora uma fase pré-processual, a gente ainda não tem a iniciação de um processo. Então, é necessário que ele mostre essas provas, senão eu acredito que se ele já arranhou, ele vai acabar de arranhar mais a sua biografia. Eu não vejo a imagem do presidente abalada nesse momento, a não ser naquela sexta-feira, porque as pessoas ficaram atônicas, as pessoas ficaram sem entender aquela ruptura. Mas aí é preciso explicar a política. Bolsonaro, quando fez um gesto de convidar o juiz Sérgio Moro para compor o Ministério da Justiça, ele cometeu um grande erro, na minha opinião, ou um grande equívoco. Qual foi? De não analisar a pessoa de Moro. Ele analisou a pessoa popular do ministro Sérgio Moro e tentou trazer, dentro de um governo, que o governo dele é um governo populista, tentou trazer a figura do ministro Moro para lhe garantir ainda mais popularidade. Então, na verdade, eu, particularmente, acho que foi um equívoco do presidente ter feito esse convite ao ministro Sérgio Moro para compor o seu Ministério da Justiça, quando, na verdade, ele não tinha alinhamento, nem afinamento, nem o conhecia enquanto pessoa. Pois é verdade. Inclusive, dos meus textos, eu tenho até comentado que boa parte das falhas do governo atual, né, do presidente Jair Bolsonaro, tem sido em relação a essa ideia de querer sempre nomear técnicos com um currículo razoável acadêmico ou uma boa popularidade, como era o caso de Moro, mas ele não olha a ideologia, não olha a opinião política, não olha o alinhamento. Inclusive, ele é muito influenciado logo pela no começo, né, Diego? Pois é. Já 8 As ministros suas nomeações caíram. deixou bem claro qual era o seu pensamento ideológico. Exato. 8 ministros já caíram e a maioria deles foi por conta justamente disso. Um atrito entre a ideologia do suposto técnico e o presidente. E o povo que o elegeu também, né? Então, assim, a ala positivista do governo, que é aquele pessoal dos militares, toda hora o influencia em favor disso. Nomeei técnicos, nomeei técnicos. Ora, nomear um técnico é uma coisa boa, só que você tem que ver a ideologia do técnico que em nenhum momento irá se anular. Bem, essa semana, Flaviano, a gente teve aí uma atitude monocrática do ministro do STF, Alexandre de Moraes, impedindo a nomeação de Alexandre Ramagem em direção da PF, pelo presidente Bolsonaro. A gente sabe que a Constituição permite que o presidente nomeie uma pessoa de sua confiança para esse cargo, cumprindo alguns requisitos básicos. E, assim, apesar do ex-ministro Sérgio Moro ter dito que o PT nunca interferiu, nunca trocou de diretor da PF, o PT não precisava. A gente tem aí várias matérias de jornais, apurações que mostram que o PT interferiu sim, investigações, inclusive ficou sabendo antes de algumas coisas que eram sigilosas. Então, assim, como é que você vê essa decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse impedimento? Primeiro, vale salientar que realmente o PT não trocava o diretor da Polícia Federal, ele trocava o ministro. E aí o ministro já ia com a determinação para trocar todos os superintendentes, inclusive o diretor-geral da Polícia Federal. Então, realmente, eles não precisavam trocar o diretor da Polícia Federal, eles trocavam o ministro. Primeiramente, a gente tem que analisar todo esse contexto de uma forma historiográfica. Primeiro, a gente tem que saber quem é Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, as pessoas colocaram ele nessa discussão toda, mas as pessoas não procuraram saber quem é o delegado Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem foi um delegado extremamente importante na busca e no combate à corrupção no estado do Rio de Janeiro. Alexandre Ramagem é, inclusive, um dos responsáveis pelas operações que prenderam ninguém mais, ninguém menos do que Sérgio Cabral no estado do Rio de Janeiro e toda a sua corja de políticos corruptos. Então é um cara que também tem uma bandeira de luta à corrupção. Eu, sinceramente, fico analisando as pessoas quando colocam Moro no status de herói, mas esquecem daqueles que estão abaixo e que carregaram o piano
que na grande maioria das vezes carregaram muito mais o piano do que a simples canetada final, decisiva, obviamente, de um juiz, mas que são os profissionais da área de investigação da Polícia Federal e os delegados que conduzem as investigações. Então, a gente tem que entender quem é o delegado Ramage. O delegado Ramage fez parte, inclusive, do comando e da coordenação das operações das Olimpíadas e das operações na Copa do Mundo de combate, inclusive, ao terrorismo. É uma pessoa extremamente capacitada, que não ingressou ontem na carreira de delegado da Polícia Federal, que ingressou em 2005. Então tem um vasto currículo, uma vasta história dentro da Polícia Federal, tanto é que a sua possível nomeação fez com que as associações de delegados e associações de agentes e escrivães, papiloscopistas e tudo mais da Polícia Federal enaltecesse seu nome. Inclusive, eu tomei o cuidado de analisar a fala do juiz Sérgio Moro, e eu tenho aqui, inclusive, no meu computador, peço licença para dar uma olhada, quando ele fala, justamente na sua coletiva, de que ele também não vê o nome de Alexandre Ramage como um nome ruim para a Polícia Federal, né? Ele mesmo enaltece que o nome do diretor Ramage, que era diretor da ABIN, é um excelente nome para comandar a Polícia Federal. Ele apenas não queria, ao fim e ao cabo, que saísse o delegado que tinha uma relação estreita com ele. E é importante também, antes da gente entrar no mérito da questão do Alexandre Moraes, entender a questão da relação íntima de afeto. O Alexandre Ramage não é amigo da família Bolsonaro, nem tampouco de Bolsonaro, de longas datas. Eu desafio alguém que esteja vendo a nossa live a trazer uma foto de 20 anos atrás do Alexandre Ramage com a família Bolsonaro ou com o próprio presidente, ou até mais recente, de 10 anos atrás, ou de 5 anos atrás. Aquela foto que circula e que o pessoal está vendo aí é uma pessoa do berço da família. A gente tem que entender que o delegado Alexandre Ramage foi designado pela Polícia Federal para fazer a proteção do então presidenciável Jair Messias Bolsonaro, o qual sofreu um atentado na sua candidatura e teve que ter um reforço a mais do policiamento de segurança, sua guarda pessoal, segurança pessoal. E este delegado, o Alexandre Ramage, fez parte da segurança, inclusive coordenava a segurança pessoal do presidenciável, que se tornou presidente da República mais à frente. É óbvio que uma pessoa que está nessa função e com esta atividade, ela vai estreitar um pouco seus laços com, obviamente, de forma republicana, com a pessoa a qual ela está fazendo a sua segurança. Então, isso aí é óbvio, né? Entendido quem é Alexandre Ramage, aí a gente vem para a decisão do ministro Alexandre Moraes. É importante também, amigo Diego, a gente frisar quem foi que impetrou esse mandato de segurança, né? Então, percebam as peças do tabuleiro sendo mexidas para inviabilizar o governo federal a continuar, sim, brigando e lutando pelo combate à corrupção. Não é porque foi trocado o delegado-geral da Polícia Federal que a Polícia Federal vai deixar de fazer suas atividades. Muito pelo contrário. A Polícia Federal tem autonomia. E se algo for de contra a Polícia Federal, pode ter certeza que as associações vão se manifestar demonstrando que há uma interferência. Isso nunca foi feito até o prezado momento. Então, vamos perceber como é que o jogo do tabuleiro se faz. O PDT entrou com um mandado de segurança para inviabilizar a posse do delegado Alexandre Ramage, né? Como eu já bem disse, ele foi o pivô e um dos mentores, simplesmente, de colocar toda a quadrilha do Sérgio Cabral dentro da cadeia. O PDT, para quem não sabe, é comandado por quem? Né? Pelo coronel lá do Ceará, chamado Ciro Gomes, que agora recente fez uma live demonstrando aos seus chegados como é que se incita o povo a se revoltar contra o governo federal e como é que faz para o governo federal falir economicamente. Né? Pasmem, este partido foi que entrou com mandado de segurança. E aí eu peço permissão para dar uma lida. Né? O impetrante sustenta inicialmente que a nomeação por meio do ato coautor do litisconsórcio, que é o presidente da República, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, revela flagrante abuso de poder. E aí eu faço-lhe uma pergunta. Aonde está o abuso de poder? O delegado capacitado preenche todos os requisitos. A nomeação para delegado-geral da Polícia Federal pela Constituição Federal é competência do chefe do Executivo, que no momento é o Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. As pessoas precisam entender, esses partidos de esquerda precisam entender que, queira eles ou não, o presidente da República
é o Bolsonaro. Então ele fez a indicação toda dentro das conformidades da lei. E aí eles dizem, na forma de desvio de finalidade. O embasamento desse mandado de segurança é o que causa mais estranheza, inclusive por vários juristas Brasil afora. Ele embasa todo o mandado de segurança na questão de que a nomeação do Alexandre de Ramagem traria desvio de finalidade. Ou seja, eles levantam a tese de que o presidente estaria colocando o Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal para interferir em possíveis processos. Mas aí eu pergunto, quais processos? E aí a mídia colabora com esse invencionismo. Seria o processo de fake news que eles dizem que corre contra o filho do presidente? Sinceramente, uma pena que não chega a um ano. O presidente colocaria em xeque a sua governabilidade para trocar um delegado da Polícia, o delegado-geral da Polícia Federal para interferir nesse processo. Ou o processo do Flávio, que, pasme, pesquisem, não existe processo correndo contra ele por desvio de corrupção na Alerj. E aí seria desta forma que o presidente colocaria em xeque sua governabilidade, e aí o mandado de segurança, ele se acosta única e exclusivamente nas falas do ministro Sérgio Moro. E aí onde está o problema, porque a fala do ministro Sérgio Moro enseja, sim, a abertura de inquérito, que foi o que o PGR fez, pediu imediatamente a abertura do inquérito, e estamos na fase pré-processual. A minha crítica maior da concessão da liminar pelo ministro Alexandre de Moraes é por ele estar analisando e visualizando o mérito da questão e conceder já a liminar, ao invés de remeter isso para o plenário da Casa. Então, o mérito está sendo julgado antecipadamente. Nós estamos em fase pré-processual. O ministro Sérgio Moro acabou de ser chamado para prestar seu esclarecimento. Diversas autoridades serão chamadas para prestar seu esclarecimento. Será que isto, ou esta fala, ou estes dois prints, ensejariam motivos bem fundamentados para você suspender a posse de um delegado, como eu disse, um delegado de carreira, um delegado respeitado, um delegado honrado, que teve seu nome, inclusive, né, jogado aí na mídia, para cima e para baixo. E, repito, todos os agentes, todos os delegados, nenhum se manifesta contra o delegado Ramagem. E aí eles continuam apenas acostando o mandado de segurança em todas as falas da coletiva dada pelo ministro Sérgio Moro. Ou seja, não trazem nada de inovador, não trazem provas contundentes para que, de fato, o ministro Alexandre de Moraes suspendesse essa posse. Eu até concordo que se o inquérito evoluir para um processo e nesse processo tiver acostado provas mais robustas, tudo bem que o ministro ou que o Supremo pudesse conceder uma liminar de afastamento do delegado. Mas, repito, esse argumento de que o delegado faz parte do berço da família e que estaria sendo colocado estrategicamente para mexer em processos pontuais contra a presidência ou contra alguém da presidência é algo totalmente infundado, é algo totalmente insano, que só demonstra, inclusive, nas entrelinhas e nas frases do mandado de segurança, você percebe ali acostado o ódio e o desespero desses partidos de ver um presidente honesto e tentando tocar esse país para frente, colocar esse país verdadeiramente no trilho e no eixo, com homens de bem à frente das instituições. Sim, inclusive, Flaviano, essa argumentação aí utilizada, que ele seria um amigo aí de longa data, seria intimamente ligado à família Bolsonaro, ela é meio hipócrita também, né? Porque o próprio ministro Alexandre de Moraes só foi nomeado porque tinha amizade com os tucanos, com a base de governo de Michel Temer e com o próprio Michel Temer, não é verdade? Bem como todos os ministros do STF. Exatamente. Eu nem levantei essa tese porque o fato de você ter proximidade ou conhecer alguém não é causa ensejadora para você não poder indicar aquela pessoa para um cargo de confiança, um cargo público de confiança, né? O ministro Alexandre de Moraes, como você bem disse, ele nem sequer fez uma autorreflexão de sua própria indicação para o Supremo Tribunal Federal. Obviamente que ele foi indicado não por um inimigo, ele foi indicado por um amigo de ordem pessoal. O presidente em exercício, Michel Temer, anterior ao presidente Bolsonaro, fez a indicação do Alexandre de Moraes por ter confiança nele, por acreditar na conduta dele, inclusive o nomeou antes para ministro da Justiça. Então ele percorreu um caminho de amizade e chegou ao Supremo.
Outra coisa interessante que você levantou, que me vem na memória, o delegado Alexandre Ramage, ele já estava à frente da ABIN. E ao estar à frente da ABIN, para ir para a ABIN, ele também é indicado pelo presidente da República e passa por uma sabatina no Senado. Ele foi sabatinado pelo parlamento e ninguém questionou a questão de ele ter alguma proximidade ou não com o presidente da República. Então, e mais isso nos causa tremenda estranheza com essa decisão, como você disse, monocrática e, no meu entender, equivocada do ministro Alexandre de Moraes. Sim. E, assim, o Caio Coppola, que é aquele comentarista da CNN Brasil, ele falou uma coisa muito interessante. Reparei, foi o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, com essa decisão, praticamente o presidente Bolsonaro. Porque se o presidente que foi eleito para cumprir a Constituição, pessoas de confiança para os cargos competentes, ele não pode nem mesmo nomear que viabilizar. Na verdade, ele tem que indicar quem, afinal. Pessoas amigas, pessoas que são de acordo com a vontade de seus inimigos. Não tem o menor sentido de isso se concretizar na prática. Justamente. É como eu bem relatei. Se você analisar a fundo o mandato de segurança que foi impetrado pelo PDT, ele é completamente raso nas suas fundamentações. Então, eles juntam uma matéria de uma conversa completamente fora do contexto, junto com a narrativa do ministro Sérgio Moro, na coletiva que deu ao sair do ministério, aonde deve se concluir, obviamente, que a pessoa ali também está atribuída de sentimento, ou de raiva, ou de ressentimento. Né? Então, eles juntam a narrativa do ex-ministro Sérgio Moro com do Jornal Nacional, de duas conversas, aonde o próprio ex-ministro passa para o Jornal Nacional. Este é o fundamento do mandado de segurança, impetrado pelo PDT. Além do mais, eles colocam que uma foto do Alexandre Ramage num Réveillon com, acho que o Eduardo Bolsonaro, algumas pessoas da família, isso leva a crer que é uma pessoa íntima, de maior prestígio com o presidente, mas como você bem falou, quando você analisa a Constituição, qual é o problema da pessoa ter amizade com o presidente da República ou ser conhecido do presidente da República? Não existe esse impedimento constitucional. Então, infelizmente, nesse ato e em outros vários atos, a nossa Suprema Corte ela vem tentando produzir uma hermenêutica jurídica difícil de ser entendida pelos que se acostam ao direito. Então, eles vêm, como a gente costuma dizer, dando um nó em pingo d'água para criar uma hermenêutica plausível para que as pessoas entendam o seu pensamento, que na verdade não é um pensamento jurídico, é um pensamento de ocasião, como fizeram assim há um tempo atrás também na decisão da prisão de segunda instância. Outrora eram a favor, mas, dependendo da conveniência, mudaram de opinião, fazendo um verdadeiro marabalismo hermenêutico para poder agora dizer ao povo que mudaram de pensamento. O que é muito contraditório, porque são os mesmos ministros que estão lá e estarão por muito tempo, com exceção do Celso de Mello, que está à frente, inclusive, deste inquérito, foi colocado ou foi sorteado para este inquérito que chamou, que o PGR colocou e que chamou o Sérgio Moro para analisar esses eventuais crimes cometidos pelo chefe do Executivo.